Educação à distância, mudando realidades. Olá, essa é a nossa quinta aula, a aula de revisão da disciplina Ramos do Cooperativismo. Eu sou a professora Denise Tontiucci, professora economista aqui do IFRO, e aqui comigo está o professor Anderson Fernandes. Tudo bom, professor? Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade, então, a Ramos do Cooperativismo, hoje, como a Denise falou, na sala de revisão. E o conteúdo da aula de hoje, nós vamos ver tudo sobre ramos do cooperativismo brasileiro, características do cooperativismo, especificidades do cooperativismo e participações relativas do cooperativismo brasileiro. Então, os objetivos da nossa aula é conhecer os ramos do cooperativismo no Brasil, entender as características dos ramos do cooperativismo e identificar as especificidades das características do cooperativismo brasileiro. E esses são os objetivos da disciplina inteira. Na aula de hoje a gente vai revisar o conteúdo geral da disciplina. Começar a falar de do ramo agropecuário, o primeiro ramo que a gente conheceu nessa disciplina. Ele é formado pelas cooperativas de produtores rurais. Esses produtores rurais podem trabalhar com pecuária, com agricultura, com extrativismo ou com pesca. E os meios de produção pertencem aos associados. No ramo agropecuário, uma característica principal é que existe essa vantagem de garantir aos produtores associados as melhores condições de trabalho. Garante também melhores preços na comercialização de seus produtos, além de um acesso a maiores mercados, devido a maior escala de produção, por ser coletiva. Essa questão de escala de produção você não produz só o leite feito na sua estrutura, no seu sítio, na sua chácara, você tem uma estrutura ligada a todos os cooperados. Então, por causa disso, a quantidade maior da produção, é possível comercializar, barganhar, condições melhores de venda e de compra de insumos. Isso vai dar condições gerais melhores de trabalho para o cooperado. E o que me chama a atenção nesse ramo agropecuário, professora, é que, lembrando que nós temos muitos pequenos produtores, e quando eles se juntam, então eles conseguem ter um volume maior de produtos para oferecer e assim conseguir melhores preços, melhores mercados, tudo mais. Exatamente, ele integra e orienta as atividades dos produtores. Essa integração é essa junção, como o professor comentou. Isso facilita a aquisição de insumos de produção. Quando a gente fala em insumos de produção, a gente está falando de máquinas e equipamentos. Também estamos falando de sementes, de defensivos, de produtos aditivos que vão melhorar a produtividade. E facilita a aquisição de crédito. A gente vai ter, então, acesso a crédito. Pode tomar empréstimo. Esse empréstimo serve para comprar máquinas e novas tecnologias de um modo geral. Então, é um ramo que vai dar muitas vantagens aos seus produtores. A gente sabe que aqui na nossa região ele é um ramo muito importante. Falando um pouquinho mais do ramo agropecuário, a gente vê que seus principais objetivos são a compra coletiva de insumos. Quando a gente fala insumos aqui, a gente está falando, por exemplo, ração para peixe, a gente está falando sementes para semear os pastos para o gado, ou sementes para começar a nova plantação, né? Vamos falar de soja, por exemplo, para comprar juntas as sementes. Tudo que vai ser utilizado na produção dos bens finais. A venda coletiva da produção dos cooperados, e por ser coletiva a gente consegue negociar preço melhor, condição melhor de pagamento dessa venda. O recebimento de assistência técnica. Muitas vezes quem cuida, por exemplo, de um tanque de peixe precisa de uma assistência técnica para ver se o tanque está oxigenado o suficiente, se está tendo circulação de água. E essa assistência técnica nem sempre chega ao produtor rural, por causa das dificuldades de locomoção, por causa das dificuldades de acesso. E aí, com a cooperativa, a gente tem essa vantagem. A assistência técnica vem com uma maior facilidade. A gente vê também aqui na lista que a armazenagem dos produtos. Por exemplo, quando a gente fala do leite, a gente pode estar falando de fazer um tanque que vai manter o leite armazenado e resfriado por mais tempo, né? Ou até um cerealista que vai cuidar dos cereais, né? Uhum. E até grãos, né? Os silos, construir o maquinário para o mercado agropecuário, professor,
tem custo elevado. Então, nesse caso, a armazenagem dos produtos nos silos, esse maquinário, tratores, né, fica tudo mais fácil quando eles estão juntos em cooperativa. Exatamente, fica tudo mais fácil. Por fim, a gente pode resumir isso como a industrialização dos produtos. A industrialização, nós comentamos lá, aumenta o valor do produto, né? Aumenta a lucratividade. Isso é um dos objetivos principais do ramo agropecuário. Por fim, nós falamos depois, em segundo momento, sobre o ramo do consumo. As primeiras cooperativas surgiram sendo desse ramo. Esse é um ramo mundialmente muito importante. Ele é formado pelas cooperativas dedicadas à compra coletiva de produtos para os seus cooperados. Podem ser produtos diversos, como alimentos para um grupo de colegas de trabalho, ou produtos específicos, como material de limpeza para um condomínio, ou um grupo de comerciantes que divide o mesmo espaço de comercialização. Então, muitas cooperativas de consumo existem no Brasil e no mundo. Podem ser cooperativas fechadas ou abertas, e as fechadas são aquelas que admitem pessoas do mesmo grupo social. Por exemplo, de um sindicato ou de uma determinada profissão, a gente pode montar, né? Cooperativa de consumo dos economistas, ou dos colegas de trabalho, pessoal que trabalha em algum órgão, pessoal que trabalha dentro de um banco, dentro de qualquer outra empresa, né? Existem cooperativas que são abertas, e elas são abertas quando elas são populares e admitem qualquer pessoa com o mesmo interesse de consumo. Então, por exemplo, todo mundo que queira comprar material de limpeza pode entrar nessa cooperativa aberta de consumo de material de limpeza. Cooperativas podem ser abertas, podem ser fechadas, isso está ligado à sua adesão. Para você entrar nessa cooperativa como cooperado, você tem que cumprir um pré-requisito. Se você tiver um pré-requisito, por exemplo, pertencer a um certo grupo, a gente considera essa cooperativa fechada. Se essa cooperativa não exige nenhum tipo de pré-requisito, ela está aberta a toda a população, ela é uma cooperativa aberta. A gente vê como atividade básica o ramo do consumo. A gente vê a compra coletiva de bens de consumo, que podem ser alimentos, roupas, medicamentos, material escolar, produtos de limpeza, entre outros. E as compras realizadas por pessoas de interesse comum. Tem como maior vantagem as condições mais vantajosas de preço, de entrega e a melhor qualidade dos produtos. Terceiro momento, esse aqui ainda foi o conteúdo da nossa aula 1 da disciplina, nós falamos do ramo do crédito. Esse que é um ramo bastante importante no Brasil, né? A gente viu que 3,7% das atividades de banco no Brasil foi operacionalizado por uma cooperativa de crédito. Aqui em Rondônia, cooperativas de crédito são muito importantes, e atualmente existem no Brasil mais de 900 cooperativas de crédito, que contam com mais de 7 milhões de associados, 50 mil empregados, e esse ramo está espalhado por todas as regiões do Brasil. É um ramo muito grande, muito importante, que tem um papel social muito importante de levar crédito a alguns municípios que não conheciam bancos, não tinham bancos. Tem como principal objetivo a prestação de serviços financeiros, por exemplo, a reunir as poupanças dos cooperados e proporcionar empréstimos com taxas menores que as praticadas no mercado. O banco, ele presta um serviço muito especial para a sociedade. Um banco, por exemplo, ele vai fazer esse papel de unir a poupança de um lado e disponibilizar essa poupança para quem quer tomar crédito. Muitas vezes quem quer tomar crédito não está fazendo isso só por motivo de consumo, não é só para parcelar uma geladeira ou um fogão. Muitas vezes quem vai tomar crédito tem esse objetivo de investir. Seja investimento, por exemplo, no negócio na agricultura, ou montar uma nova empresa, montar um comércio. E esse tipo de investimento, ele gera um retorno muito positivo para a sociedade. A gente gera empregos, a gente gera nova produção, um crescimento da produção econômica, e isso é muito positivo para toda uma economia. Quando a gente consegue fazer essa conciliação de juntar as poupanças das pessoas e disponibilizar isso como crédito para quem quer principalmente fazer investimentos como empresários, a gente consegue um resultado muito positivo, principalmente nos municípios pequenos. E no Brasil existem muitos municípios que não tem nenhuma instituição bancária, nenhuma instituição financeira. Não tem banco, não tem instituição financeira. Principalmente para esses municípios, a cooperativa está oferecendo um diferencial. A cooperativa de crédito vem nesses municípios menores, oferece um crédito barato, uma maneira fácil de se associar, e vai fazer essa tarefa que é tão importante, de juntar a poupança e oferecer o crédito. E um crédito acessível. Isso tem dado um retorno econômico muito grande, porque essas cooperativas têm tido sucesso econômico
mas também um retorno muito grande de aumentar o crescimento econômico do município, gerando mais emprego, gerando mais renda para as famílias e gerando novos produtos que agora vão começar a ser produzidos por esses empresários que tomaram dinheiro emprestado e agora podem montar um comércio, podem expandir uma indústria, podem aumentar uma agricultura. Isso é uma atividade muito importante no Brasil. E é importante lembrar também, professora Denise, que nós falamos que as cooperativas não têm objetivos de lucros. Então, o que, na verdade, quando há uma sobra de capital, que é o que a gente chama de, teoricamente, o lucro, né, da cooperativa, essas sobras são divididas entre os cooperados. Então, como não tem objetivo de lucro, você tem taxas menores e isso facilita muito para pequenos investidores tomar o dinheiro mais barato, né? É muito mais acessível, né? Você lembra essa questão das sobras? Porque a taxa que é cobrada pela cooperativa, ela tem esse objetivo de cobrir os custos, nada mais. Quando no final do exercício financeiro, no final de um ano, a gente observa que as taxas cobradas não só cobrir os custos, como sobrou um dinheirinho, esse dinheiro que sobrou tem que ser distribuído pelos cooperados, porque ele foi cobrado a mais, né? E aí, nesse sentido, a gente não tem intenção, então, de lucrar em cima dos empréstimos da cooperativa. O que a gente vai ter são taxas de empréstimos bastante baixas. Isso é muito positivo para todos. Continuando a falar um pouquinho mais sobre o ramo de crédito, a gente viu que são equiparadas as instituições financeiras e têm seu funcionamento autorizado e regulado pelo Banco Central do Brasil, que é o Bacen. Essa autorização faz da cooperativa de crédito um banco, em vez de privado, um banco cooperado. Destas, as que possuem maior destaque e abrangência no país são a rede Sicredi e a rede Sicobi. As cooperativas de crédito diferenciam-se dos bancos tradicionais no momento em que reinvestem a poupança de seus cooperados na própria região, nas atividades de interesse do cooperado, estimulando o desenvolvimento local e regional. Falamos então do ramo de crédito, em seguida discutimos o ramo educacional. De acordo com a Organização de Cooperativas do Brasil, esse ramo é formado por pais de alunos que se sentem prejudicados com a situação educacional de seus filhos. Tem como objetivo controlar as práticas e os métodos de ensino, promovendo a educação de qualidade, com base em democracia, cidadania, desenvolvimento da comunidade e cooperação. Suas principais vantagens são preços mais justos, pois não tem fins lucrativos, melhor qualidade do ensino, melhor relação social, por estarem todos envolvidos na família e na comunidade. E as cooperativas educacionais funcionam como uma escola convencional, respeitando todas as diretrizes do MEC, o corpo docente e a equipe pedagógica são contratados. Os pais ficam responsáveis pelo gerenciamento da cooperativa. E todas as decisões são tomadas em assembleia, tanto a parte financeira como a definição de métodos pedagógicos. E a gente tem muita comprovação, científica de quanto mais os pais estão envolvidos na educação dos seus filhos, melhor é a qualidade da educação formal. Quando eu falo educação formal, não quero dizer aquela educação de casa, não é dizer bom dia, boa tarde, boa noite, não é respeitar pai e mãe, não é essa educação que a gente vem de casa. É aquela educação do aula de português, aula de matemática, de geografia, essa educação formal mesmo. E quando os pais estão mais envolvidos, a gente tem muita evidência de que essa educação vem com mais qualidade. O que acontece é que isso vai estar mais em sintonia com a realidade do aluno. Quando a gente vai entender um pouquinho mais de matemática, isso vai ser para tentar entender nosso mundo ao redor, os exemplos da nossa realidade. Por isso que a cooperativa educacional tem tanto para dar certo. A gente vai ter pais mais envolvidos, que vão estar diretamente relacionados ao conteúdo metodológico que os alunos vão estudar, a metodologia de como vai ser aplicado esse conteúdo. Eles vão estar mais ligados ao gerenciamento do que vai ser contratado nessa escola, como vai ser gasto os recursos da escola, quanto vai ser utilizado de recurso. E a gente tem também professores que geralmente estão ligados a uma ideologia mais forte, vão estar se envolvendo nesses debates de democracia, cidadania, que são coisas tão importantes para uma formação cidadã. Aqui no nosso estado a gente tem escolas que funcionam nesse modelo de escolas cooperativas, são escolas de bastante destaque e a gente sabe que existe margem para o surgimento de novas escolas assim, proporcionando ensino de qualidade. Depois de falar um pouquinho sobre o ramo educacional, nós discutimos o ramo especial. São cooperativas dedicadas às pessoas com deficiências de qualquer tipo.
dependentes químicos, egressos do sistema prisional e outras situações que as coloquem em desvantagem na inserção do mundo de trabalho e na conquista da cidadania. Tem como principal objetivo desenvolver e executar programas específicos de treinamento, visando o aumento da produtividade e a independência econômica e social. Tudo de acordo com as necessidades de cada um. São cooperativas. Nós comentamos então o ramo especial. O ramo especial tem essa questão muito voltada para o trabalho e para a funcionalidade das pessoas. Então a ideia é inserir as pessoas no mundo do trabalho e também trazer produtividade para a vida da pessoa, trazer funcionalidade. Às vezes a gente vai ter umas cooperativas do ramo especial onde as pessoas estão querendo fazer atividades mais simples do dia a dia, como pegar um ônibus, conseguir ir para a escola sozinho, conseguir se deslocar pela cidade, conseguir fazer uma compra sozinho, coisas que vão estar ligadas ao nível de necessidade especial do cooperado. Em outros ramos a gente vai ter algumas cooperativas atuando aqui no ramo especial, querendo profissionalizar mesmo a pessoa que tem essa necessidade especial. Por exemplo, trazer mecanismos que vão ajudar essa pessoa a ter uma produtividade melhor. Por exemplo, máquinas que vão ajudar a enxergar um pouco melhor, ou ouvir um pouco melhor, um treinamento que vai ajudar a pessoa a conhecer a linguagem de sinais, ou conhecer outras formas de comunicação, que vão ajudar a se inserir no mundo do trabalho. A ideia aqui é tornar a pessoa mais funcional, mais produtiva na nossa sociedade. Um detalhe importante também, professora, no ramo especial, é que não é só para pessoas que têm deficiências físicas, né? Então, ele também engloba pessoas que deixaram o sistema prisional, pessoas dependentes químicos, ajudando a reintroduzir essas pessoas na sociedade, trazendo de volta a sua cidadania. Isso é muito importante porque a gente sabe a dificuldade que essas pessoas têm para reintegrar-se à sociedade, né? E aqui em Rondônia a gente tem essa preocupação muito grande, né, com esse tipo de debate, com essa reinserção social. A gente tem vários projetos sociais que ocorrem no nosso estado que tem esse tema. E a gente ainda não tem uma cooperativa do ramo especial, mas existem margens sim para o surgimento dessa cooperativa, existe um espaço aí no mercado. Bom, depois de falar um pouquinho sobre o ramo especial, nós falamos um pouquinho do ramo de infraestrutura. No ramo de infraestrutura, são cooperativas que prestam serviços de infraestrutura aos seus associados. Ocorrem comumente em regiões esquecidas pelo poder público, principalmente na zona rural. Aqui, exemplo, a gente trouxe essa figura de uma ponte, assim, de madeira, toda tortinha. E aí, quem conhece uma ponte assim? Eu sou aqui do interior do estado, né, professor? Já comentei com o senhor. Eu sou de Rolim de Moura. Tem bastante ponte assim. Tem bastante ponte assim. A gente sabe que muitas vezes na nossa região, né, Rondônia é um estado muito recente. A colonização do interior, ela data aí de 40, 50 anos atrás. Então, ela tem uma colonização muito recente. Algumas obras de estruturas físicas que são realizadas e duram por muito tempo, às vezes até por 100 anos. Ainda a gente tem muita carência dessas obras. Pontes de qualidade, estradas de qualidade, distribuição de energia elétrica. Quantas regiões do nosso estado estão recebendo energia elétrica somente agora? A gente vê é uma realidade bastante dura, principalmente no interior do nosso estado. Isso é uma cooperativa que tem muito a ver com a nossa realidade, mas que ainda não existe aqui em Rondônia. Esse ramo trata daquelas regiões que não têm algumas questões básicas de infraestrutura, por exemplo, cobertura de celular, cobertura de internet, saneamento básico, né, que a gente quase não tem no nosso país inteiro, tem dificuldade, muitos municípios não tem nada de saneamento básico, tratamento de lixo, reciclagem, tudo isso pode surgir quando a gente está falando dessa questão de cooperativas que vão trabalhar com a infraestrutura. Ainda não temos essa cooperativa no nosso estado, mas a gente tem sim a necessidade de uma melhoria desse setor. Nós somos um dos públicos-alvos para essa atividade dessa cooperativa, né? E que a gente pode falar que elas atendem no seu quadro social com serviços de energia, telefonia, saneamento básico, limpeza pública e segurança. Prestam serviços a rodovias, usinas hidrelétricas, a aeroportos, sistemas de telecomunicação e outras importantes áreas estratégicas. Essa figura é uma hidrelétrica, né, que produz energia à medida que a água passa aqui pelas turbinas. Nós discutimos então um pouquinho desse ramo, que é o ramo de infraestrutura. Ele tem essa questão de estar muito ligado a regiões que são mais longe dos centros principais do país. Por exemplo, talvez ele não seria tão importante no Rio de Janeiro, em São Paulo, algumas cidades maiores que têm uma questão de infraestrutura um pouco mais estruturadas. No entanto, quando a gente fala de questões que são temas do debate para o interior do Brasil, a gente vê a importância de melhorar a qualidade dos serviços de infraestrutura.
que nós precisamos sim no nosso país melhorar o nosso acesso à internet, à energia elétrica, às estradas, às pontes, a diversas fontes de serviços de infraestrutura que podem melhorar nossa produtividade e qualidade de vida. Esse ramo da infraestrutura me traz à memória o motivo, o começo do cooperativismo no Brasil, né? Que foram os europeus vindo para cá num pós-guerra, num momento em que eles precisavam se juntar para fazer as coisas acontecerem, e aí eles começam as cooperativas para facilitar o acesso ao crédito, o acesso aos produtos, enfim. E a gente falando sobre infraestrutura para essas áreas no interior do nosso país, me lembra muito. Então a gente vê a importância ainda de cooperativas desse sentido, de infraestrutura, para poder trazer o progresso para essas pequenas cidades, esses pequenos povoados que às vezes estão lá isolados e não têm acesso a nada por causa dessa questão da infraestrutura. Esse é um dos grandes debates do nosso país, né? O nosso crescimento é muito travado por essa questão de infraestrutura. Se você já ouviu falar do Juscelino Kubitschek, nosso presidente da década de 50, JK, ele tinha um slogan que falava 50 anos em 5. A ideia dele é que ele iria desenvolver 50 anos do país em 5 anos de mandato. Na época era 5 anos que o presidente ficava, né, na frente do nosso país. E aí ele fez um programa de desenvolvimento e realmente o Brasil cresceu muito. E uma tecla que ele bateu muito foi essa questão de infraestrutura. Muitas das principais rodovias federais foram construídas no governo de Juscelino Kubitschek. Essa questão de abrir estradas, investir em hidrelétricas, em distribuição de energia elétrica. Ele também ajudou na construção de portos. E toda essa questão ajuda muito ao crescimento econômico. É muito difícil crescer sem ter energia elétrica, sem ter estrada para escoar a produção, né? A gente tem que ter como vender a produção, tem que ter energia para conseguir ter máquinas, equipamentos que vão ajudar na produção econômica. Então, o crescimento econômico ele passa muito por essa questão da infraestrutura. Bom, seguindo sobre nossos ramos, nós falamos um pouquinho sobre esse ramo da infraestrutura. Agora nós vamos falar sobre o ramo habitacional. O ramo habitacional, ele é aquele que a gente encontra um grupo de pessoas que se organiza para construir a casa própria, sem intermediários e sem visar o lucro. Todos são beneficiados. A questão aqui são as casas. Muitas vezes, se a gente pensa no exemplo, a gente pode pensar naqueles bairros no modelo de mutirão, onde todos se juntam para trabalhar e para comprar equipamentos e para comprar materiais para construir as casas juntas. No ramo habitacional, a gente tem diversos benefícios, por exemplo, a melhora do preço de materiais de construção e da mão de obra. Esses melhores preços de materiais de construção é porque se a gente vai comprar em coletivo, em grandes quantidades de cimento, grandes quantidades de tijolos, a gente vai ter um preço melhor. Melhor do que ir lá comprar um milheiro de tijolo só um pouquinho de cimento. Quando a gente compra em quantidade, a gente negocia melhores preços. E a mão de obra, muitas vezes a mão de obra é voluntária dos cooperados, também alguma mão de obra contratada, por ser um contrato mais longo, às vezes a gente consegue negociar um contrato melhor, pagar por um preço mais acessível pelo contrato da mão de obra. A gente consegue negociar melhores prazos e condições de pagamento, financiar aí essa compra grande, e o valor do imóvel pode cair e se tornar até 50% menor do que encontrado no mercado imobiliário. Se fosse comprar uma casa pronta, você ia pagar R$100 mil, 150 mil, e se você vai construir você mesmo, negociando bastante os materiais, então vai ser construir por 50 mil, 75 mil. É isso que vem propor o ramo do cooperativismo habitacional. E só um comentário, e esses materiais que as pessoas normalmente comprariam nas casas de construção, né, como consumidor final, quando se juntam e conseguem comprar em grandes quantidades, eles vão comprar direto da fábrica, né, sem intermediários financeiros. Isso faz com que o preço dos produtos diminua bastante, fazendo com que a casa saia bem mais barato, né, e ainda sem levar em consideração que a mão de obra, normalmente nesse caso, é própria, né, então também não tem o custo da mão de obra. E a casa própria é o sonho para muita gente, né? E poder fazer isso com custo menor fica melhor, né? Fica melhor, com certeza. E para custear as obras, os membros da cooperativa podem usar o autofinanciamento, aquele com recursos próprios. Você usa o dinheiro dos seus salários, das suas rendas para pagar, né? À medida que as parcelas vão surgindo. Ou usar créditos oficiais, financiamentos nos bancos. A gente vê que, sendo um grupo, eles podem negociar taxas e prazos melhores para o pagamento e financiamento, seja para a compra do material ou o pagamento da mão de obra. Organizando-se coletivamente,
tudo fica mais barato. É assim que o professor falou, né? Pode comprar direto da fábrica, fica mais barato, a negociação fica mais fácil, fica mais vantajosa para os compradores quando eles compram juntos. A gente vê muitos exemplos aqui, às vezes não chegam a estar organizados como cooperativas, muitas vezes são associações de bairros que constroem um novo bairro. Tem alguns municípios que têm um bairro chamado Mutirão, né? Esse bairro que foi construído assim, mutirão de ajuda mútua, de pessoas associadas numa forma de ajuda de construção. E ele é muito similar ao funcionamento assim, de uma cooperativa. Em Cacoal a gente conhece esse bairro, né? Tem o bairro Mutirão. Em outros municípios do nosso estado a gente tem também. Se vocês querem comentar com a gente, tá com o seu comentário aqui, comente pra gente. O professor Anderson tá ligado aí no computador, ele pode comentar onde vocês já viram um bairro assim, já ouviram falar de uma construção que fizeram em coletivo dessa forma. Nós falamos um pouquinho sobre o ramo habitacional, agora nós vamos falar sobre o ramo de produção. Esse ramo tem como objetivo principal transformar empregados em empreendedores. Então, quem antes estava empregado pela empresa e agora quer montar o seu próprio negócio. Ele tem também como objetivo unir bens de capitais, que são máquinas, equipamentos, questões que vão fazer a produção, e mão de obra. A gente vai ter essa união à medida que a mão de obra se torna proprietária dos bens de capitais, das máquinas e dos equipamentos de produção. A propriedade dos meios de produção é dos trabalhadores e não a chefe ou proprietário. Todos são proprietários, são sócios, são cooperados. Todos associados têm o mesmo poder de decisão, configurando a autogestão por meio das assembleias. Como a gente conhece, a assembleia tem, na sua organograma, o poder maior, mas existem também os dois conselhos, conselho fiscal e administrativo. O ramo da produção, a administração é feita por sócios eleitos para essa função. A cooperativa é administrada de acordo com as decisões tomadas pelos associados em assembleias gerais ou pelos conselhos eleitos. Esses conselhos são o conselho fiscal e o conselho administrativo. O conselho fiscal vai fiscalizar se está sendo tudo cumprido, igual foi decidido nas assembleias. E o conselho administrativo, ele vai administrar as funções do dia a dia para fazer acontecer mesmo, colocar em prática aquelas decisões que foram tomadas em assembleia. Por exemplo, se foi decidido que ia ser contratado mais empregados, quem vai fazer essa contratação são os membros do conselho administrativo. Se foi decidido que ia ser feita a tomada de crédito, quem vai lá negociar com o banco essa tomada de crédito é o conselho administrativo. Todas essas decisões vêm da assembleia, o conselho administrativo vai executar, o conselho fiscal vai fiscalizar se está sendo feito de acordo com o que foi decidido em assembleia. Esse tipo de ramo é importante bastante quando a gente foca na questão industrial. A gente vê o ramo da produção acontecendo quando algumas indústrias são tomadas pelos seus funcionários. Às vezes, até em caso de falência, isso acontece, né? Pessoal, empresa muito grande, que tem milhares de funcionários, se ela entra numa dificuldade financeira, já acontecendo no Brasil, os seus empregados tomarem a empresa para si, eles ficam associados a essa empresa e vão agora tocar ela, inclusive pode ser feito pela forma de cooperativa. A gente pode comentar ainda que no ramo da produção não existe finalidade do lucro individual. Todos os ganhos e rendimentos são distribuídos entre os cooperados e reinvestidos na atividade. O foco principal é garantir a qualidade do serviço e a melhor remuneração a todos. Esses são nossos comentários, né, sobre o ramo da produção. A gente sabe que esse tipo de cooperativa é constituído a partir de dificuldades relacionadas à perda do emprego. As situações mais comuns para o surgimento desse ramo de produção, em caso de falência da empresa, que leva à demissão em massa e os empregados se juntam e cria cooperativa para manter-se empregados. Ou quando os empregados se cansam da exploração e se organizam num negócio próprio, ou quando o grupo não encontra espaço no mercado de trabalho e se junta para criar aí um novo mercado de trabalho para si. Na nossa discussão dos nossos 13 ramos de cooperativismo, falamos também do ramo mineral. O ramo mineral tem a grande questão das cooperativas minerais, é a valorização do trabalho do garimpeiro, que há tempos é bastante explorado. Quando a gente fala do garimpeiro, a gente sabe que alguns municípios no Brasil têm bastante questão de garimpo. O garimpo está muito ligado às características naturais de algumas regiões, então depende de ter minerais, de ter pedras preciosas na região. E aqui no nosso estado a gente tem sim alguns municípios que têm
tanto essa questão natural muito rica, como também temos muitos garimpeiros. Nesse ramo, as cooperativas têm o papel de pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar e exportar os produtos minerais. A gente vê que são todas as etapas ligadas ao produto mineral, desde a pesquisa para ver se o produto tem qualidade, onde ele está localizado, como explorar ele, extrair, que é como tirar ele realmente do solo, da natureza, lavrar, que é um processo simples de purificação para retirar ele mesmo da natureza, industrializar, que às vezes é necessário para a gente poder comercializar, que é a venda do produto, e exportação, quando a gente vende para outros países os produtos minerais. Tudo isso é competência das cooperativas do ramo mineral. Nós falamos que nesse ramo existe hoje as cooperativas minerais dedicam-se à gestão do negócio, com foco na organização e regularização da atividade, organização do quadro social, estímulo à comunidade à participação nos projetos de recuperação ambiental e redução dos impactos ambientais e sociais. Essas duas últimas questões que tratam do impacto ambiental são muito importantes. Muitas vezes a atividade do garimpeiro, para conseguir extrair mesmo um minério, uma pedra preciosa, alguma coisa da natureza, é feito um processo que envolve produtos químicos ou maquinários que causam uma destruição do meio ambiental. A gente pode até, em muitos casos, ter uma contaminação de águas, o que é muito perigoso. Então as cooperativas têm essa preocupação extra com a questão ambiental. Tanto na questão de não ter tanto impacto ambiental, como também buscar uma recuperação do meio ambiente. Isso é muito importante para que também a gente tenha a instalação no município. Muitas vezes a atividade do garimpo ela não é ligada a um processo de colonização, de realmente viver naquele local. Muitos garimpeiros vão até uma cidade, exploram o garimpo ali e quando acaba a exploração mineral eles vão embora, mudam-se para outras cidades e não fica a preocupação com o meio ambiente, com aquela região geográfica. Então aqui a gente tem um foco um pouquinho diferente em manter a qualidade do meio ambiente de onde está sendo feita essa mineração. Pensando também na vida futura daquela cidade, daquela localidade. Não é para destruir o meio ambiente, é para imaginar como que isso aqui pode durar para sempre, como que a gente pode morar para sempre nessa região. Então, não dá para contaminar as águas, não dá para destruir o solo, tem que ter cuidado quando for cuidar, assim, por exemplo, destruir uma montanha, não pode provocar um desmoronamento, ou nenhuma questão que vai dificultar a vida naquela região. O foco da cooperativa tem mais uma questão então, de sustentabilidade, existe esse foco na exploração e também no momento da recuperação. Falamos então da cooperativa mineral, vamos falar um pouquinho das cooperativas do ramo de trabalho. A cooperativa do ramo de trabalho acontece quando profissionais empreendedores e estratégicos organizam em cooperativas de trabalho, unem-se a outros trabalhadores da mesma categoria e tornam-se mais fortes na busca por melhores condições de trabalho em meio a altos índices de desemprego. Aproveita a terceirização de serviços exercida pelas empresas. Por exemplo, pode acontecer uma cooperativa de trabalho organizada de trabalhadores da área de limpeza. São vários trabalhadores que trabalham com limpeza e agora podem tentar ser contratados por outras empresas. A gente tem, por exemplo, nas escolas do Brasil, está tendo um grande processo de terceirização do serviço de limpeza. Muitas escolas agora contratam uma equipe, contratam uma empresa para fazer a limpeza da escola. Não é mais um concurso, não é mais um funcionário da escola que faz a limpeza. A tendência mais moderna na gestão pública é terceirizar esse tipo de serviço. O que a gente está sugerindo aqui? Pode existir uma empresa que é uma cooperativa, formada por esses profissionais que atuam na área de limpeza, que vão tentar vender essa contratação da cooperativa para várias empresas, inclusive escolas, mas outras empresas também. E o que a gente vai ter nisso é um retorno melhor para o cooperado do que se ele estivesse trabalhando para uma empresa de exploração comercial convencional. Vamos imaginar esses dois cenários. Tem uma empresa que contrata pessoas de limpeza e que vai fazer um contrato com a escola. E aqui a gente tem uma cooperativa formada por profissionais de limpeza que vai fazer uma contratação com a escola. Qual que é a diferença aqui? Muitas vezes esse contrato diretamente com a cooperativa é um contrato mais barato para a escola e que ao mesmo tempo vai dar um rendimento melhor para o trabalhador. Porque a gente não tem intermediários, não tem o proprietário dessa empresa que tem interesse no lucro quando ele faz esse contrato de limpeza. A ideia aqui é cortar o intermediário, a gente não tem mais o dono da empresa, não tem mais o gerente, é autogerida pelos trabalhadores e com isso consegue resultados melhores.
Existem outras cooperativas do ramo de trabalho, quando a gente fala, por exemplo, do ramo de prestação de serviços de reparos, de consertos, de encanamento, mas também muitos outros ramos podem ser organizados, muitas outras áreas de trabalho podem ficar nesse ramo do trabalho. A gente vê no slide que os profissionais autônomos organizam-se em cooperativas prestadoras de serviços para gerar, manter ou recuperar postos de trabalho. Não há vínculo empregatício com a empresa contratante de serviço, que não paga encargos trabalhistas. Esse slide, essa parte está falando assim do contratante. Nesse exemplo seria a escola. Se a escola contrata uma cooperativa de limpeza, ela não tem vínculo empregatício entre o profissional de limpeza e a escola. O que vai ter o contrato que existe entre a cooperativa e a escola. Isso torna muito mais barato esse contrato para a escola, porque ela não está pagando esses encargos trabalhistas, que são tributos, são impostos do governo, né? Imposto é um tipo de tributo, né? Mas encargos são tributos do governo. Em geral, as cooperativas são formadas por profissionais de um mesmo ramo, que realizam suas atividades coletivamente. Para a empresa contratante, fica mais fácil e barato contratar uma firma, quando ela é uma cooperativa, do que serviços individuais, pois não há vínculo empregatício. Esse slide está falando assim, naquele meu exemplo da escola, para a escola fica mais barato contratar uma empresa ou uma cooperativa do que contratar diretamente o pessoal da limpeza, porque não existe o vínculo empregatício. O vínculo empregatício se dá quando a gente assina carteira ou quando existe algum tipo de legislação, quando a gente contrata diretamente por exemplo, serviço público. E esse tipo de vínculo está ligado a vários tributos que são pagos e com a terceirização esses tributos são eliminados. A gente tem aí uma questão mais vantajosa para as empresas que fazem esse tipo de contrato. Falando ainda do ramo de trabalho, a gente vê que alguns exemplos de cooperativas de trabalho são as que reúnem pessoas nas atividades de auditoria, de informática, de limpeza, de segurança, manutenção e serviços gerais. No passado, a gente tinha o ramo da saúde, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, trabalhando como um ramo do trabalho. Eles eram uma classe de trabalhadores que também trabalhavam organizados aí. Mas hoje em dia os médicos cresceram tanto como uma classe de trabalhadores que trabalham organizados aí como um ramo, que se tornou um ramo próprio, que é o ramo da saúde. As cooperativas do ramo de saúde, elas foram criadas para atuar nas áreas médicas, odontológica, psicológica. Iniciaram como cooperativas do trabalho médico, então eram cooperativas de trabalho. Devido à importância e ao crescimento, ela criaram o seu ramo próprio, e eles começaram a ter uma legislação própria, uma regulamentação própria, por isso que hoje ela é seu próprio ramo. Hoje estão presentes 83% dos municípios brasileiros. Gente, isso é muito lugar, tá? No Brasil tem mais de 5 mil municípios. Vocês podem imaginar que as cooperativas do ramo da saúde estão em mais de 4 mil municípios do Brasil. Um dos ramos que mais cresceu nos últimos anos e são uma alternativa aos custosos planos de saúde convencionais. É uma maneira de ter um plano de saúde mais barato. O Brasil é o líder mundial nesse setor e possui um total de 813 cooperativas, que juntas atendem aproximadamente 25 milhões de pessoas. As mais conhecidas são a Unimed e a Uniodonto. Essa aqui a gente sabe que você já ouviu falar, né? A Unimed é tão grande, a Uniodonto são duas empresas tão grandes, elas são nosso grande exemplo. É um ramo de cooperativismo que deu muito certo e até mesmo se destacou, não pertence mais ao ramo do trabalho. A gente tem o ramo da saúde que cuida bem dessa questão do trabalho médico, do trabalho dentista, do fisioterapeuta, do psicólogo, e aí está organizado como nosso ramo da saúde. Vamos falar mais um pouquinho. Nós temos 2 ramos para abordar ainda na aula de hoje. Vamos falar do ramo turismo e lazer, que apesar de sermos referência em turismo, esporte e lazer, montar um negócio nessa área não é tão simples. Por isso, os profissionais interessados têm procurado as cooperativas de turismo. Normalmente, os serviços prestados são integrados a outras atividades técnicas e profissionais ligadas ao turismo, como serviços artísticos, de entretenimento, de esportes e de hotelaria. Também tem como objetivo organizar as comunidades residentes em pontos turísticos, para que se disponibilizem espaços hospedando pessoas de forma mais barata, prazerosa e educativa. Por exemplo, hospedando as pessoas na sua própria casa, hospedando elas de uma maneira mais próxima à realidade.
Faz com que haja mais interação dos turistas com a sociedade local e a sua cultura e riquezas regionais, e todos devidamente são mais preparados para receber o turista que vem de todas as partes do Brasil e do mundo. Por isso, muitas vezes a gente precisa trabalhar um pouco de línguas, né? Nós estamos aqui em Rondônia, fronteira com países que falam espanhol. Às vezes, para a gente se preparar para o turismo, tem que estar preparado para receber esse turista que fala espanhol. Ou tem que estar preparado para ver um fluxo de turista que vai precisar de algum tipo de infraestrutura, acomodações, como lugar para dormir, transporte, por exemplo, algum tipo de táxi ou outro tipo de comodidade. E vai ter que estar organizado o seu passeio turístico. Durante as aulas nós comentamos que aqui na nossa região a gente tem muitas belezas naturais que são exploradas como forma de lazer, só que muitas vezes elas estão ligadas a propriedades privadas. Por exemplo, cachoeiras, rios, lugares de pesca, lugares de acampamento, várias coisas ligadas ao turismo natural, ecológico e que ainda está sendo muito pouco economicamente explorado. No nosso estado existe muito espaço e muito potencial para o surgimento e crescimento de cooperativas do ramo de turismo e lazer. Verdade. E essas cooperativas no ramo de turismo, professora, elas agregam porque elas trazem, por exemplo, turistas de fora. Muitas vezes esses turistas demandam hotéis, demandam restaurantes, e isso aquece a economia local. Então, e às vezes a gente tem até, como você falou, muitas belezas naturais, mas que são pouco exploradas porque a gente tem dificuldade de guias para poder levar essas pessoas a esses locais. Aqui nós temos muito forte a parte de pesca, né? Nós sabemos que no mundo inteiro esse é um mercado crescente de pesca esportiva, de pessoas que vêm mesmo principalmente para a região amazônica para poder aprender e conhecer mais a nossa fauna marinha, a nossa fauna dos rios. Então, há uma necessidade, né, de uma cooperativa de turismo, e eu acho que tem um espaço assim, muito grande para a gente poder fazer isso aqui na nossa região, principalmente nos nossos interiores, né? Nosso estado essa é uma grande promessa, né? Ter uma cooperativa de estrutura de esporte e lazer. A gente tem esse sonho, né? De um dia visitar essa cooperativa, de usufruir desses serviços de lazer, de turismo. Que está muito ligado assim, à realidade do nosso estado e às necessidades para explorar economicamente mesmo. Então, se você tem ideia de montar um dia, invista nessa ideia, pense mesmo sobre isso. Nós vamos comentar o último ramo da nossa disciplina, assim a gente vai terminar a nossa aula de revisão de hoje, depois a gente vai deixar aquele momentinho para apresentação de trabalho. Vamos para esse ramo? É o ramo de transporte. O ramo de transporte, ele pode ser encontrado em várias modalidades, por exemplo, transporte individual de passageiros na forma de táxi e mototáxi. Também o transporte coletivo de passageiro na forma de vans, ônibus e micro-ônibus. Além do transporte de cargas, que vai contar com caminhões, motocicletas, furgões e outros tipos de meios de transportes. Vamos ter também o transporte escolar, que também pode ser realizado por vans, ônibus ou micro-ônibus. Cada modalidade tem sua gestão específica, devido às particularidades dos serviços. Da mesma forma que as transportadoras convencionais, as cooperativas de transporte precisam de se adequar às leis vigentes relacionadas ao transporte de carga e passageiro, assim como as regras do Departamento Nacional de Trânsito, do Ministério de Transporte e as atividades de outras portarias publicadas pelas agências reguladoras do setor. Ou seja, tem uma legislação específica. Para transportar, por exemplo, combustível, você precisa de uma autorização legal. A gente não pode transportar gasolina dentro do carro, isso é proibido por lei. A gente tem sim que ter uma autorização para fazer esse tipo de transporte. Também não podemos transportar pessoas sem autorização, né? Tem que ter uma carteira própria, tem que ter uma autorização. As cooperativas não te eximem, não te liberam desse tipo de obrigação. Precisa ser cumprida essas obrigações. No entanto, também é um ramo de bastante sucesso. Quase todo taxista ou mototaxista está organizado dessa forma de transporte de passageiros individuais. E a gente vê crescendo no setor de transporte de cargas o número também de cooperativas. Gente, espero que a aula tenha sido tranquila. A gente está morrendo de gripe hoje, não sei se vocês perceberam. Eu só queria chamar a atenção para essa questão da cooperativa de transporte, professor, aqui. É interessantíssimo, porque a gente tem cooperativas de táxi muito fortes,
né, aqui na região, e aí você vê que tem agora empresas privadas que tentam fazer o serviço que as cooperativas faziam, né, tentando fazer a pessoa que precisa de carona com aquele que tem carro, né, tentando juntar isso, e na cooperativa a gente tem esse trabalho forte, né, então dar prioridade para as cooperativas é sempre importante para a região. A gente tem então essa fortaleza, né? Uma força econômica mesmo, é bem competitiva nossas cooperativas de transporte. Pessoal, na aula de hoje nós preparamos essa revisão, nós discutimos hoje os 13 ramos do cooperativismo, falamos um pouquinho de como eles funcionam no Brasil, como que é a legislação brasileira a respeito desses ramos. Para a aula de hoje, a atividade que foi combinada é a apresentação de um banner, de uma pesquisa que foi realizada nas escolas. A gente espera que vocês façam essa apresentação, mandem fotos pra gente, nós estamos aqui ansiosos para receber esses resultados. Se por algum motivo não tiver como fazer a apresentação, se não foi feita a elaboração do banner, qualquer coisa assim, o que ficou combinado é que a turma pode fazer a segunda chamada, que vai seguir dentro do calendário normal. Mas não existe uma prova regular para a disciplina. Então, ou a apresentação de banner, ou a segunda chamada. Se por um acaso a escola não conseguiu apresentar o banner hoje, mas vai fazer para daqui a pouco, atrasou, mas vai fazer feito daqui a pouco, pode ser enviado esse banner pra gente, assim como as outras escolas também. Todo mundo está sendo convidado a mandar esse banner via malote pra gente. E aqui em Porto Velho a gente vai tentar apresentar em outros eventos científicos, gerando certificados e levando certificado para o professor presencial e para todos os alunos. Queria agradecer a todo mundo pela dedicação a essa disciplina. Pra gente foi um enorme prazer estar com vocês. Muito obrigada pela dedicação de vocês, muito obrigada pela participação. Essa foi uma disciplina muito gratificante, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Eu tenho certeza que eu aprendi com vocês. Bom, até uma próxima. Foi um prazer também ter estado com vocês. Muito obrigado pela paciência e até breve, né, estaremos aqui para as próximas matérias também. Até mais. Educação à distância, mudando realidades.